Aí. Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso Alegrete Podcast. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero anunciar os nossos patrocinadores, o pessoal que nos apoia e nos permite fazer esse programa. Isolan Calçados, Serralheria Lucange, Costurice das Vovós, Serralheria Alucange, já falei? Serralheria Lucange, Disque Shop do nosso amigo Fernando. Estive visitando o Luiz Fernando lá, deixou disponível o dia que a gente puder fazer uma live lá do negócio dele, a gente vai estar lá fazendo. Também Liga Alegretense Futebol, e também a Nilton Oliveira, o desportista Nilton Oliveira. Bom, pessoal, antes de apresentar aqui o nosso convidado, eu quero dizer para vocês que também todos os nossos patrocinadores, os contatos estão lá na página no Facebook, no YouTube e também lá no Instagram. E o nosso patrocinador de hoje, que é o Botequinho Lanches, está fazendo uma promoção. É só entrar lá na página, que tem um contato. Quem ligar lá para Caroline Jordano ou para Alexia vai ter um descontinho bom lá para o lanche da noite, tá? Então tá. Hoje eu estou recebendo aqui o nosso, que muito nos honra a presença, o Rafael Echevarria Borba. Eu quis trazer ele aqui justamente porque me chamou muito a atenção a forma com que ele conduz esteticamente os seus júris, né? Fiquei impressionado com isso e repercutiu bastante, e as pessoas que, até vários comentários surgiram ali pela rede, e porque ele está sempre pilchado. Inclusive lá no Instagram eu coloquei a chamada lá, o card, e coloquei uma musiquinha Gaúcho de Bagé, porque ele é de Bagé. Doutor, obrigado pela presença aí, muito nos honra primeiro agradecer por aceitar o convite de estar aqui conosco. Boa noite, muito obrigado. Na verdade, eu agradeço o espaço, né, da gente cada vez poder nos aproximarmos mais aqui no nosso Baita Chão, né, a gente poder nos apresentar, como eu estava conversando antes fora do ar. Eu me lembro a primeira vez que eu fui pilchado aqui no fórum do Alegrete e deu uma repercussão. Uhum. Isso me chamou muito a atenção, né, dessa repercussão por eu ter ido pilchado, né? Até as pessoas me perguntavam, né, mas por que tu está pilchado? E eu explicava, mas eu preciso explicar por que eu estou pilchado no Nem deveria. Né? E até não foi, isso até não lhe contei ali fora do ar. Logo que eu cheguei aqui, antes da pandemia, em fevereiro, teve a festa da camperiada. Uhum. Né? E eu fui convidado para ir na abertura, e eu fui na abertura. E eu me lembro também, naquela solenidade, o organizador, o vereador Cléo, inclusive comentou: já vieram muitos juízes e diretor do fórum na inauguração, nunca veio um pilchado. Né? Então, realmente me pega até uma certa surpresa. Sim, né? sim, claro. Tu sabe que quando eu convido as pessoas aqui, eu vou dar uma stalkeada nas redes sociais lá, né? Eu vou dar uma espiada, ver o que faz, o que comenta lá, e eu me deparei com uma foto tua, com a barba por fazer e cabeludo. Sim. E dizia que esse jovem vai ser, né, juiz de direito ou qualquer outra coisa. Como é que foi algo que tu já sabia que queria ser, ou foi surgindo naturalmente essa questão? Isso é uma questão interessante. É a primeira vez que me perguntam isso assim. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira e eu gostava de ler. Sempre gostei muito de ler, muito de ler. E eu me lembro quando eu li O Embaixador. E eu... Érico Veríssimo. Exatamente. E eu me lembro assim que me chamou muita atenção aquilo. Como eu gostaria de um dia ser culto. Né? Eu achava tão bonito aquilo. E eu pensava em ser embaixador. O menino pensava em ser embaixador.
E me parecia que ia ser algo inalcançável, eu nunca teria cultura para isso, tudo, e acho que não tenho até hoje, né? Inclusive porque eu não sou poliglota, né? Mas eu sempre quis alguma coisa que me exigisse estudo, que me exigisse conhecimento. Eu, jovem, eu tive dúvidas sobre o que fazer. A primeira faculdade que eu entrei, muito novo, me formei com 17 anos, entrei na primeira faculdade. Eu entrei em Ciências Contábeis, porque eu era bom na matemática, não tinha ideia do que eu queria fazer. Depois eu fui fazer cursinho para medicina, né? E aí eu fui para o direito, né? E quando eu fui para o direito, eu já começava a pensar que não, eu queria o concurso para juiz. No terceiro semestre da faculdade, eu fiz faculdade em Porto Alegre, eu comecei a trabalhar na contadoria do Foro Central em Porto Alegre, e comecei a examinar os processos, e ali eu tive certeza que eu queria ser juiz. No final da faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar, depois fui secretário, fui assessor de um desembargador, Marco Aurélio de Oliveira Canosa, nos tornamos amigos, saudoso, e ele foi a pessoa assim, que me fez ter certeza absoluta que eu queria ser juiz. Né? Então, por coisas da vida, eu acabei demorando mais do que daquela cabeça de menino jovem, que achava que com 25, 26 anos ia ser juiz. Me tornei juiz aos 41 anos, né? Mas como eu sempre digo, foi no tempo que Deus achou que eu estava pronto. Né? Ou pelo menos, não digo pronto, mas preparado, uma carga emocional, de experiência de vida, para procurar, né, fazer um bom trabalho, porque a função é extremamente importante. Né? Faz uma diferença numa comunidade, a presença do Poder Judiciário atuando, muito grande, né? Sim. E precisou tu se preparar para isso, ter bagagem, né? Porque, como tu disse, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento certo para acontecer. Eu acredito dessa forma também. E com 40 anos, então, tu te via juiz, com 41? 41. 41 tu te via juiz. 7 dias depois que eu fiz 41, eu assumi como juiz. Tu assumiu como juiz. Novo dentro da carreira ou não? Os juízes começam mais cedo? Da nossa turma de 72 juízes, eu era o segundo mais velho. A média de idade, não vou lembrar se era 34, 37 anos. A nova turma assumiu agora, dia 1º, a nova turma assumiram 92 juízes, a média de idade é 37 anos. Né? Então tu estava dentro da média, então. Mas eu me lembro que na minha época nós éramos a turma com a maior média de idade. Aconteceu uma alteração legislativa alguns anos atrás, exigindo para o concurso de juiz de direito 3 anos de experiência. Então, já após formado. Então, isso acarretou uma elevação nas médias de idade. Né? Antigamente não era incomum passarem com 24 anos, 25, 26 anos. Na minha turma tinha um rapaz de 26 anos. Mas a experiência dentro da função de juiz? Não. 3 anos de experiência em atividade jurídica, pós-formado. Pós-formado. Então, essa exigência passou, que acabou puxando, elevando um pouco. E a outra questão hoje que acaba elevando também, me parece, essa média, os concursos hoje são nacionalizados, né? Então, pela facilidade da informação, de acesso e tudo mais, hoje em dia as pessoas sabem, né? Tem concurso em tal estado, em tal estado. Então, o pessoal viaja, às vezes, o Brasil inteiro para fazer concurso, né? Então, não é incomum, né, passar mais da metade, às vezes, é de fora do estado do Rio Grande do Sul. A gente percebe que tem algumas pessoas que é dentro do funcionalismo público são de fora, paulistas, cariocas. Na Polícia Civil eu vejo muito delegado carioca, pessoal que vem de São Paulo e outros lugares. É muito comum isso acontecer no funcionalismo público hoje.
Eu acho que quando o concurso é nacionalizado, abre mais oportunidade de outras pessoas participarem desses concursos, né? Não fica regionalizado ali. E eu acredito até que, para mim, eu acho que é positivo porque vai acontecer uma troca de experiências, de culturas, né? Pessoas que vêm de outros lugares para trocar experiências. Por exemplo, o pessoal que vem do Rio, do São Paulo, vem para cá para trocar experiência com o pessoal que é gaúcho, né? Trocar vivências também, porque isso é muito importante, trocar as tuas vivências, porque quando tu cresce numa determinada região, tu tem ali a tua cultura, a tua vivência, a tua bagagem cultural, e tu pode ter oportunidade de ir para outros lugares para apresentar isso. E porque às vezes, porque a gente, até eu penso muito na questão do preconceito que existia um certo período do pessoal que era nordestino. Ainda existe, com certeza, mas a gente vê muito nordestino que vem para o sul e apresenta sua cultura, coisa que antigamente, nos anos 70, 80, a gente não tinha conhecimento. Para nós parecia que era algo extraterrestres, assim. E essa troca é interessante, né? Vêm pessoas de outros lugares justamente para fazer essa troca. É muito interessante. No judiciário mesmo, nós temos colegas, então, na minha turma, se eu não me engano, nós era metade gaúchos e de fora. Agora, essa turma dos 92, se eu não me engano, a maioria é de fora do Rio Grande do Sul. Sim. Né? E o que acontece? Esses colegas trazem 3 anos, no mínimo, de experiência de atividade jurídica, fora daqui, e com visões que eles trazem para oxigenar dos seus estados. Exato, isso né? É importantíssimo. Então, isso é muito interessante. Da mesma forma também que muitos gaúchos passam nos outros estados dos outros e também levam um pouco da nossa visão. Né? Então, isso é bem interessante mesmo. E quando tu te tornaste juiz, assim, tu sentiste uma responsabilidade, assim, agora eu sou juiz, agora tu sentiu, assim, bom, agora eu tenho uma outra responsabilidade, ou agreguei mais uma responsabilidade na minha vida, que é ser juiz. Tem isso? Tem. Tem. Eu fui 15 anos assessor jurídico. Eu fui assessor jurídico no Tribunal de Justiça, de desembargador, eu fui assessor jurídico do Ministério Público. E eu sempre gosto de contar um exemplo. Quando nós pegamos eu era assessor do tribunal e na época entrou o segundo caso de um pedido de autorização de aborto de criança anencefala. Tema polêmico isso, né? Na época, depois acabou tendo julgamento do Supremo Tribunal Federal, tudo, mas na época foi o segundo caso no Rio Grande do Sul. E eu olhei aquilo e eu tinha assim, mas uma convicção da solução. Eu fui falar com o desembargador e ele pensava de forma totalmente oposta. E nós discutimos muito aquela situação, e fomos fazer uma pesquisa, e pesquisando tudo, e um não se convencia dos argumentos do outro. Acabou tendo o julgamento. Muitos anos depois, eu já como juiz designado na primeira vara criminal em Passo Fundo, chega um pedido de autorização de aborto. Não era do encéfalo, era um outro caso. E foi tão engraçado que eu me lembrei, eu como assessor, eu tinha tanta certeza, é assim, mas quem assinava não era eu. O dia que chegou e eu tinha, aí tu para e tu fica, é diferente. É diferente, sabe? Então, assim, não que tu não tenha responsabilidade como assessor, eu sou cercado, tenho uma assessoria muito competente, pessoal muito dedicado, eu fui assessor, sempre procurei ser um assessor muito dedicado, mas muda. Muda. O momento que a decisão tu que vai assinar, muda. Vai decidir a vida de uma pessoa. Exatamente. Né? E tu vai conviver com essa decisão para sempre. Exato. Né? Para sempre. Né? Então, é diferente. Eu, pelo menos, percebi
percebi essa diferença. Claro, não são todos os casos, né? Tem os 15 anos de experiência pós-formado, quando eu passei, me auxiliou e me auxilia muito hoje, por exemplo, às vezes até numa questão de produtividade, tudo, para, digamos assim, os casos às vezes mais simples, mais medianos, tu consegue uma produtividade maior por ter, às vezes, uma bagagem de experiência muito grande, né? Mas existe os processos diferenciados. Sim. E esses processos diferenciados sempre acabam deixando a gente mais pensativos, Sim. mais preocupados com todas as consequências que pode ter aquilo ali, né? Que sai um pouco do lugar comum. Né? Sim. Então, e eles podem afetar não afetam diretamente a pessoa que vai receber aquela sentença e tudo que tem em torno dela também, né? Porque uma pessoa que é condenada, ela tem uma família, ela tem amigos, vai refletir nessas pessoas também qualquer decisão que tu tomar. A decisão judicial, ela pode destruir uma família inteira. Sim. Nós sabemos disso. Né? Que é duro isso, né? Mas pode ser a decisão condenatória como também absolutória. Sim. Digamos, pensando do lado criminal. Sim. Então, isso são situações que tem todo dia. Todo dia, assim, né? Eu, como juiz de vara criminal, não verifica isso. Agora mesmo a gente fez uma audiência pública sobre a situação do presídio e estava lá a esposa de uma pessoa que foi condenada e ela até falou, não consegui provar a inocência do meu marido, né? Ela é convicta na inocência do marido dela, né? Para ela, e é claro, tem a questão da carga emocional também, né? De quando tem assim, para ela não importa que aquela decisão foi dada por um juiz de primeiro grau, que foi confirmado por 13 desembargadores no segundo grau. Ela tem aquela convicção. Sim. Né? Então, acontece. Isso acontece, é algo que tu vai ter que conviver para sempre. Mas a gente sabe que existe isso, né? Existe, mas existe também muitas vezes, e a gente percebe muito isso, às vezes as repercussões dos julgamentos do júri. Primeiro que há uma incompreensão boa parte da população, né? Às vezes por não saber como funciona um júri, né? Os jurados vão decidir se for reconhecido que é um crime contra a vida, que é um homicídio ou uma tentativa de homicídio, e eles vão dizer, condeno ou absolvo. Se for condenado ou absolvido, aí o juiz vai calcular a pena. Né? Como é que chama mesmo o termo? Dosimetria? Dosimetria da pena. Tu viu que eu estudei, Léo? Estudei pra fazer entrevista, cara. E aí... E às vezes uma pessoa é absolvida. E as pessoas reclamam. Que absurdo, o que esse juiz tem na cabeça? Bom, eles são os jurados. Claro. E o júri, digo para os senhores, o júri decide muito bem. De regra, decide muito bem. O corpo dos jurados Alegrete é muito bom. Às vezes a pessoa é condenada. E o que dizem? Que absurdo, foi condenado. Né? Então, às vezes, as pessoas não têm... Eu me lembro de um caso até que eu julguei, que eu presidi o júri, que a pessoa foi condenada e as pessoas comentavam, que absurdo, foi legítima defesa. Nem ele alegou legítima defesa. Né? Então, isso acontece. E o julgamento do júri ele é público. Sim. Se as pessoas quiserem, pode acompanhar. Pode. Durante a pandemia, a gente fez um controle maior de quantidade de pessoas, mas eu confesso para os senhores, nunca lotou o salão do júri da Alegrete. Nunca lotou. Né? Até o promotor, Dr. Barbará, que é de Uruguaiana, que é titular de Uruguaiana, ele disse que foi uma coisa que chamou a atenção dele vindo fazer júri aqui, o baixo público assistindo os júris. Nem de estudantes de direito? Baixo número de estudantes de direito. Incrível isso. Né? Então, assim, a gente
faz muito júri, né? Já mudamos a realidade de processos aguardando a designação de júri, mas não tem, às vezes, aquela procura. Eu sempre faço, o pessoal da imprensa que me pede o resultado dos julgamentos do júri, eu sempre passo. Né? Mas eu sempre falo assim, eu sempre passo para a imprensa, quando me pedem, processo julgado. Foi julgado. Foi julgado, o julgamento foi esse. De forma objetiva, que é o que me cabe. Agora, processo não foi julgado. Se você precisar de informação de um processo que não foi julgado, aí eu passo para a imprensa do tribunal e eu encaminho e aí eles fazem essa intermediação, até para não haver nenhuma situação de... o juiz, na verdade, ele, pela lei orgânica da magistratura, ele não pode se manifestar sobre o processo que está em tramitação. Né? Então, eu evito, quando o processo não foi julgado, de dar informações diretamente. Então, eu passo para a imprensa e a imprensa repassa. Mas agora que ele foi julgado, eu não tenho a menor... E eu sempre faço, eu repasso, e eu sempre gosto, quando há publicação dessas notícias, eu sempre procuro colocar nas redes sociais, prestando contas dos julgamentos. Né? Como eu digo, eu estou prestando conta. O concordar ou não concordar com o julgamento é o direito de cada um. Cabe quem vai ler a notícia. Exatamente. Né? Mas eu me sinto na obrigação de demonstrar o seguinte, olha, mais um julgamento que foi realizado. Tu está prestando a informação de um serviço que é público, né? Sim, exatamente. Deveria ser assim em qualquer setor da vida pública, né? Mas voltando à questão do julgamento, né? Que, quando tu te depara que tu precisa dar uma sentença. Né? Claro, as pessoas não vão aceitar. Quem é condenado nunca vai aceitar. As pessoas vão achar sempre que são inocentes. Bom, mas existe uma carga emocional muito forte nisso, né? Da pessoa que está sendo julgada, da pessoa do corpo do júri, dos familiares. Como lidar com essa carga, com essa energia? De que forma que tu lida com isso? Isso é uma situação interessante. Nós estamos com muitos jurados novos esse ano. Então, assim, a gente faz o sorteio de jurados. Amanhã nós temos sorteio de jurados por os júris de agosto. Então, muitos dos jurados que nós temos estão fazendo os primeiros júris da vida deles. Foi feito um julgamento esse ano que o corpo de jurados absolveu. E uma jurada chegou no final do julgamento e disse para mim: eu sempre disse que se um dia eu fosse jurada eu ia condenar todo mundo. E a votação é secreta. Sim. É por maioria, não vai saber o voto cada um, a menos que a pessoa queira contar. Claro. E ela foi um dos que votou pela absolvição. E eu votei para absolver. E eu disse para ela, pois é. E a gente lê um compromisso, as pessoas fazem um compromisso, né? Pois é. Se for só para condenar, não precisa desse sistema de justiça. Exato. Né? Nós precisamos do quê? Exatamente isso. Às vezes tu tem que ouvir as versões e para verificar dentro daquelas versões qual que é plausível, né? Às vezes as pessoas, essa questão da carga emocional, certeza, tem processos e processos. Eu procuro sempre dizer para as pessoas, às vezes até uma dificuldade, às vezes a gente não quer ser ofensivo com as pessoas, mas dizer assim, que para a pessoa o que pode parecer como um processo simples é o processo da vida dela. Às vezes talvez seja o único processo que ela tenha no Poder Judiciário. Né? E que ela espera uma solução e aquilo traz uma carga muito grande para ela. Né? Agora, é o nosso dia a dia. Nosso dia a dia é trabalhar com problemas. Né? Com problemas e tentando buscar a solução dentro do nosso sistema legislativo. Né? Como lidar com isso? Né? Então, às vezes, eu digo, por exemplo, no direito criminal, por exemplo. No direito criminal,
existe um princípio. Mas não é um princípio que existe só no Brasil. Né? É um princípio do indúbio pro réu. Se tu tiver dúvida, mas não é qualquer dúvida, uma dúvida séria, se tu tiver dúvida mesmo, tu deve absolver. Porque tu não deve condenar alguém com dúvida. Sim. Né? Então, o que se fala com isso? E isso eu já falei mais de uma vez, né? Às vezes as pessoas já me perguntaram, tá, mas era um crime horroroso. Eu sim, mas agora tu imagina tu ser condenado, na dúvida, por um crime horroroso. Né? Então, a pessoa que vai botar a cabeça no travesseiro, né, vai ter que conviver com aquilo. Por isso que eu sempre digo, eu respeito muito a decisão do jurado e tenho que respeitar, e todo mundo tem que respeitar, Claro. Na verdade, é uma norma constitucional nossa, né, do julgamento do jurado, porque cada jurado vai botar sua cabeça no travesseiro sobre o resultado do júri. E eu sempre falo, mas o júri na vara criminal é uma fração do nosso serviço. Desde que eu estou aqui, eu fiz 86 júris. Mas isso é uma fração. Uma fração de uma vara que recebe 4 mil processos. Ano. Né? Então, a gente vai verificar. Agora, todos aqueles processos têm muitas questões que, às vezes, assim, tu tem que aprender a conviver, isso sim, tu vai aprendendo, tu vai te moldando, com as soluções legislativas. Sim. Né? Prescrição. As pessoas só dizem, mas prescreveu. Né? Alguns crimes, até porque nós temos um sistema deficitário. Nós temos um sistema deficitário. Nós temos às vezes, falta de estrutura do Estado em vários pontos. Né? Eu sempre elogio muito os policiais civis, os policiais militares, os policiais penais, mas todo mundo trabalha com estruturas deficitárias. Nós não temos policiais militares suficientes para fazer o patrulhamento ostensivo. Eles fazem milagre. Sim. Nós não temos policiais civis suficientes para conseguir concluir todas as investigações no prazo para evitar prescrição. Sim. Então, por exemplo, muitos fatos acabam chegando no Poder Judiciário já prescritos, vias de prescrever, não foi descoberta a autoria dos crimes, né? Isso acontece. E nós temos uma falha também de estrutura do próprio Poder Judiciário. Sim. Né? Então, eu cheguei aqui, a vara estava sem juiz titular já fazia algum tempo, com pandemia e tudo mais. Tem que... e eu sempre trabalho muito com gestão. Né? Eu sempre digo para todas as pessoas, sempre explico para os jurados, todos os meses, o primeiro júri, eu acho que eu fico uma meia hora, uma hora, prestando conta para os jurados como é que é o serviço que a gente está fazendo. E eu sempre digo assim, olha, eu me nego, né, a trabalhar num processo inútil. Eu tenho uma obrigação, e a população espera de mim, que eu faça uma gestão de processos, que eu priorize o processo que pode ter um resultado prático. Né? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz aqui, e aí a pandemia teve, foi, ainda dificultou mais, foi trabalhar prioridades. Os processos que têm prioridade legal, processo da pessoa que responde preso. Eu tenho que normalizar isso. Enquanto eu não normalizar isso, não adianta me preocupar com o restante. Então, normaliza isso. Processos de violência doméstica. Processos de crime sexual. Aí nós vamos. Crimes contra a vida. Né? Vamos os júris, mas tem... O júri, como eu digo, é a última fase, mas tem mais 2 centenas de processos para decidir se vão para júri. Sim. Né? E aí vai pensando, tá, mas e aquele outro crime lá, que, por exemplo, crime de menor potencial ofensivo, que tem uma pena mais baixa? Ele prescreveu. Muitos prescreveram. Mas aí
Só que ele é impossível. Às vezes, dentro daquela carga deficitária e com pandemia, nós não tínhamos forças para abraçar Sim. tudo. Né? Então, foi de fazer pegar os crimes mais graves, mais severos, né, que exigiam uma prioridade para a gente tentar fazer. Né? E normalmente são os que a sociedade pede resposta quase que imediata, né? Exatamente. Então, assim, nesse primeiro semestre também a gente conseguiu normalizar a questão dos processos de roubo, que é o crime de furto mais violência, né? É o roubo. Né? De processos de pessoas que respondiam soltas, porque os processos réu preso estão normalizados há muito tempo em Alegrete. Para o segundo semestre vai ser o tráfico. Né? Porque todo o restante, e eu não digo que está tudo pronto, mas todo o restante a gente já conseguiu vencer grande parte do estoque de processos. Né? Que é outra coisa que as pessoas também clamam muito por solução desse problema do tráfico, né? Porque é uma chaga da sociedade. É um grande problema e que acarreta dezenas de outros crimes. Tá? Muitos dos furtos são de usuários de drogas. Exato. Né? Então, são problemas que a gente tem que fazer e tu trabalhar no dia a dia com saber que cada processo que a gente consegue tentar solucionar, né, a gente está dando passo mais, né? Mas ele não vai ser a solução de todos os problemas. Às vezes a solução legal não é esperada pelas pessoas. Né? Por exemplo, no direito penal a gente tem, como eu disse, o princípio do indúbio pro réu. Né? Mas existe algumas regras, por exemplo, no processo civil, no direito civil, muito questão do ônus da prova. Às vezes as pessoas ficam inconformadas, mas eu fui no judiciário e não ganhei o meu direito, porque ela não tinha a prova. A prova do direito. Né? Outra coisa, às vezes as pessoas se conformam muito assim, eu estou com a minha ação cobrando alimentos dele há anos e não anda o processo. E às vezes o problema não é que não anda o processo, é que tu não acha o dinheiro. Se tu não acha o dinheiro, não tem mais o que fazer. Pode cumprir uma prisão, vai lá, cumprir um prazo que a lei diz que pode prender. Então, às vezes os problemas estão além dos processos, que é só a solução do processo não vai ter. Mas, respondendo a tua pergunta, que eu acabei me estendendo, a questão dessa carga emocional. Né? Existe, se não existisse isso, então já substitui o juiz por um computador, que eu acho que vai ser muito pior. Com certeza. Né? E o que a gente tem que fazer é ter as suas válvulas de escape. Tu tem que conseguir limitar, trabalhar muito além do horário, às vezes, e eu me considero que trabalha muito, né? Mas tu tem que saber a hora que tu tem que dizer, tira um pouco o pé para não adoecer. Né? Eu sempre explico para as pessoas assim que eu procuro ser muito produtivo, mas se eu sinto que eu estou cansando, eu desacelero um pouco. Eu sempre comento assim, que se eu adoecer e sair de licença médica, muito do que a gente conseguiu botar em dia, a gente vai. E ano passado foi um ano muito estressante, muito difícil. Para todos, todo mundo teve uma dificuldade muito grande ano passado. Todo o planejamento que a gente tinha feito quando entrou a bandeira preta ano passado, dessa tragédia, dessa pandemia, né? Atrapalhou todo o planejamento. Nós tivemos que readequar todo o planejamento das audiências, dos júris e tudo mais, quando nós estávamos prontos para poder, o término da bandeira preta, reiniciar os júris, para fazer os primeiros júris em maio. Teve o ataque cibernético, derrubou toda a rede de informática do Poder Judiciário. Eu sempre brinco que parece que é uma corrida de obstáculo que mexe nos obstáculos à medida que tu vai correndo, né?
E eu disse, a gente fez tanta gambiarra para funcionar as coisas, para tentar salvar os júris, dar resposta para os júris, dar resposta para a sociedade. Aí eu fui fazendo maio, eu cheguei na metade de junho, eu senti eu vou adoecer. Eu senti que eu ia adoecer. E o que eu fiz? Eu fui lá e marquei férias em julho. E transferi os júris de julho. Não. Precisava desopilar. Eu precisava parar um pouco. E parei em julho. Aí pergunto, mas às vezes o quê? Fiquei em casa. Não tem coisa melhor de ficar em casa com a família. Fiquei em casa. Né? Joguei videogame com meu filho. Li, não tinha o compromisso do horário. Sim. Voltei em agosto. E chegamos no final do ano. Eu não gosto de confiar na memória. Mas, se eu não me engano, fizemos 56 júris no ano passado. Quebramos o recorde da Alegrete. E espero que nunca mais voltou se precise com a bateria recarregada. Tantos júris num único ano. Sim. Né? Por quê? Espero que nunca mais tenha um acúmulo de processos na vara criminal que necessite fazer 56 júris. Sim. Mas eu digo, então é a hora do saber parar. Saber parar, saber descansar. Às vezes tu acelera mais, Sim. Às vezes tu desacelera, mas serviço sempre tem bastante. Né? Mas tem que ter as válvulas de escape. Eu faço atividade física. Eu vi que tu pratica luta marcial, né? Sim. Eu vi as tuas fotos lá. Essa é uma paixão antiga. É o jiu-jitsu. Eu pratico jiu-jitsu há muitos anos. Hoje em dia eu vou incomodar os outros. Né? Mais incomodo que os outros. Né? Aí brinco bastante com o pessoal. Mas é uma forma também de descarregar, né? Exatamente. Faço academia, faço musculação, nado com meu filho, né? E brinco. Né? Às vezes as pessoas até se surpreendem, né? Porque as pessoas acham que eu tenho que ser carrancudo o dia inteiro. Né? É juiz, mas tem que ser ali carrancudo, bravo. Exatamente. Né? Eu acho que as pessoas esquecem que tu tem uma vida social, tu tem amigos, tu tem família, tu também, né? Exatamente. Então eu procuro bastante. E isso eu digo assim, isso é uma coisa maravilhosa. Eu estava comentando esses dias em audiências, conversando com a promotora e com alguns advogados, criminalistas, que está ali, né? Toda hora. E eu lhe digo, graças a Deus, assim, aqui em Alegrete, nós temos um clima muito bom do trabalho. As audiências, não que não se combata. Sim. Promotor, advogado, estão lá na hora do processo, cada um defendendo o seu ponto de vista. Eu tenho o papel de decidir, eles não concordam, recorre, entra com habeas corpus, entra com mandado de segurança, entra com correção parcial. Tudo faz parte do jogo. Né? A gente fechou o processo, a gente terminou aquela audiência, a urbanidade a gente consegue, a gente mantém, o clima de trabalho, e a gente fala, né? Porque nós somos profissionais da área, se nós não conseguirmos diferenciar isso, né, fica impossível de trabalhar, ainda mais trabalhar no volume que se trabalha. Eu estava, agora teve a posse do Dr. Valdir com a presidência sob sessão, novamente, né? Eu estava conversando com o presidente da OAB, Leonardo Lamar, que nós somos... E foi até engraçado, porque nós sentados lado a lado, começamos a olhar um para o outro assim, e eu com a impressão que conhecia o outro, né? E sim, nós somos contemporâneos de PUC. Eu me formei no dia 9 de janeiro, eles se formam no dia 15. Nós éramos de turmas distintas, assim, mas da mesma época. Claro, não se reconhecia, porque eu tô careca, eu tinha cabelo na época, né? Então, assim, os anos passaram, né? Os anos passaram e os cabelos se foram. E a gente conversando, e ele até e a gente conversando sobre o volume de trabalho e tudo mais, e eu comentando, e eu levei os números exatos daquele dia, exatos, e confiei na memória e dei o número errado. E disse para eles,
Nesses 2 anos, 6 meses e 21 dias foram feitas 2.938 audiências na Vara Criminal. E eu errei. No outro dia eu pedi desculpa, doutor Valdir, era 2.918. Eram 20 anos. Confiei na memória. Sim. E eu digo, ninguém consegue, nós não conseguiríamos essa produtividade se não houvesse um absoluto espírito de cooperação entre todos que estão ali trabalhando. Né? Entre todos que estão ali trabalhando. Promotores, defensores públicos, advogados, policiais. Esses dias mesmo aconteceu. Eu precisava ouvir um policial. E foi um erro meu. Na hora de colocar ali, na audiência, esqueci de colocar lá requisitos e o policial tal. Que ele, de folga, ele interviu para cessar um crime. E ele não tinha sido requisitado. E eu entro em contato com o pessoal, vê se consegue o telefone dele. E eu peguei ele na folga dele. Na folga dele. E conseguimos ouvi-lo por videochamada. Né? E conseguimos dar um andamento ao processo. Então eu digo assim, se não há essa absoluta cooperação, a gente não consegue isso. Sim. Né? Mas isso, como eu digo, não, né, que a questão do clima, eu digo, esse clima de urbanidade, do saber diferenciar, ele é muito importante e ele facilita o trabalho. E da forma que tu conduz também, porque, bom, eu já fui funcionário público, mas o meu ciclo acabou, assim, e eu resolvi me aventurar em outras situações, outras coisas, assim, até porque eu estava doente, estava adoecendo como funcionário público. Sim. E eu resolvi sair, fui fazer outras coisas, assim, e que aquela carga, aquele peso que eu tinha aliviou bastante. Eu estava adoecendo, estava transmitindo para minha família até o estresse, mas eu convivi com muita, eu trabalhei, eu acho que em 4 ou 5 administrações aqui na cidade. Eu era funcionário, servidor concursado. E chegou um momento que eu estava doente da rotina, estava me afetando, e eu pulei fora. Antes que eu adoecesse, realmente eu pulei fora. E eu passei por vários setores e vários chefes, várias pessoas que comandavam os setores ali, as secretarias, no caso. E essa boa convivência, ela vem de quem está no comando. Porque se tu pega, eu já tive chefes assim, chefes de setores ou secretários que tinham uma mão de ferro e não eram urbanos, eles não eram legais com os funcionários. Eles chegavam, davam as ordens e gritavam e submetiam às vezes os funcionários à humilhação, e isso criava um clima de guerra. E ninguém queria trabalhar. As pessoas já acordavam de manhã, vou ter que aguentar aquele cara hoje, sabe? Já chegavam no setor já pensando assim, vou ter que aguentar as barbaridades da chefia. E acontecia muito isso. Só que, ao contrário, também já tive chefes que davam vontade de ir trabalhar com ele, porque eram pessoas extremamente agradáveis, né, bastante democráticas, escutavam bastante, e vai muito disso. Então, o clima de qualquer setor público vai do chefe. Se a pessoa é boa, é um bom chefe, e consegue conduzir da melhor forma possível o trabalho, as pessoas vão colaborar com isso, os funcionários vão colaborar com isso. Acho que passa muito por aí, né? Eu concordo, isso tem uma influência primordial. E eu sempre comento com os servidores, estou juiz. Estou juiz, vamos fazer 8 anos, dia 18 de setembro. 8 anos. Então, estou juiz faz 7 anos, mas eu tenho 28 anos de serviço. Sim. Né? A maior parte público. 5 anos privado. Né? Então, 5 anos privado, 28, 5 anos privado, 23 no serviço público, sendo que desses, quase 8 juízes, né, e os outros 15. E eu sempre comento com os servidores, hoje mesmo eu estou substituindo a Vara Criminal de Santiago, eu estava conversando com a servidora hoje por telefone,
e me colocando à disposição. Olha, qualquer dificuldade, fala comigo. E eu sempre explico. Estou juiz há 7 anos, eu tenho 28 anos de serviço, eu tenho 23 anos de serviço público, tá? Como juiz apenas 7 anos. E eu trabalhei com todo tipo de chefe. Eu trabalhei com chefe excepcional. Eu trabalhei com um chefe, vamos dizer, o inverso do excepcional, né? E a gente tem que buscar os exemplos de ambos. As pessoas, mas do ruim, sim, para não fazer igual. Para não fazer igual, exato. Para não fazer igual. Para não fazer igual. Né? Né? Então, assim, eu me preocupo bastante com isso. Bastante com isso. Isso não tem nada a ver com isso. Às vezes as pessoas confundem, né? O ser um chefe, que as pessoas confundem o autoritarismo com autoridade. Exato. Né? São coisas completamente distintas. Né? E eu sempre falo, eu procuro manter toda a minha equipe o melhor clima possível de trabalho. Por quê? Porque o nosso trabalho é muito pesado. É muito pesado. Né? A gente trabalha com coisa triste. Sim. Na vara criminal todo o tempo. Né? Todo o tempo. Nossos oficiais de justiça estão toda hora na rua para cumprir as ordens judiciais. Eles, como eu digo, eles são a cara, eles que botam a cara. Sim. Né? E tu não, como eu digo assim, eu não procurar não ser autoritário não quer dizer que eles não trabalham muito. O autoritarismo não tem nada a ver com produtividade. Exato. Tanto que a produtividade da minha vara é absurdamente alta. E isso eu digo assim de boca cheia, né? Porque os servidores que trabalham comigo merecem esse reconhecimento. Porque é o trabalho deles. A resposta que eles te dão é a forma com que tu trata eles. Então, assim, o pessoal é extremamente produtivo. O pessoal, assim, o que a gente conseguiu fazer em 2 anos e meio aqui, agora já fechamos 2 anos e 7 meses, em questão de volume de processos, é excepcional. Sim. É excepcional em volume, né? Então, assim, a gente conseguiu muita coisa e eles merecem, sabe? Eles merecem esse reconhecimento e eu procuro, mas é um exercício diário, né? É um exercício diário da gente sempre nos policiarmos para fazer um trabalho adequado para as pessoas e não confundir autoridade com autoritarismo. Sim. Eu já tive debates interessantes, comentei agora do dia da audiência pública, veio um tenente da brigada que trabalha no núcleo de inteligência do judiciário, questão de fazer segurança pública, e eu comentando com ele uma vez um debate que eu participei entre juízes estaduais e federais num curso, e aí começaram a discutir sobre a súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal, que é sobre a proibição do uso de algemas apenas quando é justificado, tudo. E eu lembro que um colega começou a comentar, né? Não, mas se o juiz determina que tire a algema, tem que tirar a algema, porque o juiz que é a autoridade. E eu me lembro que eu comentei com ele assim, todo mundo que está dentro da sala de audiência sabe que o juiz tem a autoridade de juiz, como o promotor tem a autoridade dele, como o advogado tem as prerrogativas dele, né? Todo mundo sabe, o policial penal, ninguém está duvidando da autoridade. Mas eu disse, mas como é que eu trabalho? Né? Eu pego e pergunto para quem conhece. Eu pergunto aos policiais. Sim. É necessário que essa pessoa fique algemada ou não fique algemada? Isso diminui minha autoridade? De forma alguma. Né? E aí eu disse para ele, todo mundo sabe, eu fazer isso não vai dizer eu sou menos juiz, eu estou tirando minha autoridade. Mas eu disse assim, agora, por quê? Porque eles sabem, eles conhecem, eles lidam com aquela pessoa, eles sabem, né? E eu disse para ele,
E eu me lembro que aí eu inverti em cima daquela pergunta que tu me fez antes sobre a questão da arte marcial. E eu perguntei pro colega, tu sabe dominar uma pessoa? Acha que é fácil? Acha que é fácil dominar uma pessoa com o uso moderado da força? Dentro de uma sala de audiência com a pessoa, então, que estiver enfurecida, e aquele policial penal, por exemplo, ou aquele policial vai ter que fazer de tudo para fazer o uso moderado da força para te defender. E defender os outros presentes. Né? Então, a gente tem que ter isso presente, né? Eu faço muito esse exercício de procurar o auxílio, de conversar com todos, né? E aí a gente volta às nossas experiências de vida. Como tu teve a questão do servidor público, eu tive também meu tempo antes de ser juiz, de ser muito tempo servidor, né? De trabalhar com chefia que olhava para o Rafael e pensava, o que o Rafael pode me contribuir? E me dar espaço e o serviço progredir. E da chefia que acha que não, que o funcionário não tem com o que contribuir. Qual chefe que consegue a maior produtividade? O que consegue trabalhar em equipe, né? Usar os dons de todos. Né? Então, assim, quem me conhece sabe, toda hora converso aqui, converso ali. Inspeção do presídio, escutar é importante, né? Escuto muito. Eu peço para minha assessoria. Né? Peço para os estagiários. Achem erro nos meus modelos. Mas estudo. Não é axologia. Eu não quero axologia. Não custa nada pedir um faz favor, né? Muito obrigado. Axologia. Vamos estudar, vamos procurar, vamos entender o porquê, né? Então isso é muito. A última matéria que eu li no Alegrete Tudo, tu estava no presídio, né? Sim. Tu estava no presídio ali. Sim. E a situação é bem complicada no presídio, né? Não sei se tu pode falar sobre isso. Eu posso falar. Teve audiência pública em relação a isso. Quando eu fui vir para cá, isso eu falei na audiência pública. Né? Quando eu decidi vir para o Alegrete, eu conversei com 2 colegas que foram juízes em Alegrete. O doutor Eli, que disse que adorava o Alegrete, e o doutor Diego Bart. E até eu comentei na audiência pública que o Diego Bart profetizou, se tu for para o Alegrete, tu não sai mais. Né? Teu jeitão, tu e o Alegrete, tu não sai mais. Né? Aí ele disse assim, mas tu vai enfrentar uma grande dificuldade no Alegrete. A situação prisional. Ele disse, ele ficou 5, 6 anos como juiz aqui, ele disse, eu devo ter ido, ele disse, não vou ter certeza, mas eu fui umas 2, 3 inaugurações da pedra fundamental do presídio. Exato. Muita gente cobra isso nas redes sociais. E até uma brincadeira que se fez, parece que tem esperança de pedra em pedra criar um presídio. Construir um novo presídio. Quando eu cheguei aqui, conversar com os policiais penais, vamos ver a situação, com a promotora que estava na época, com a defensora pública na época, fomos convidar, fui conhecer, fui conversar com os presos, fui ver o que podia fazer, marquei uma audiência pública lá, que com a pandemia eu cancelei. E eu fui fazer só agora. E nesse meio tempo, a gente esgotou. Essa palavra foi do corregedor do grupo de monitoramento de fiscalização que esteve aqui acompanhando a audiência pública. E ele disse, já esgotaram localmente tudo que podia se fazer para tentar resolver essa situação caótica. Né? Os processos andam, os direitos que a legislação assegura aos presos, a gente dá no prazo, cobra os deveres.
Se colocou monitoramento eletrônico, que não com monitoramento eletrônico, tem regressão cautelar, volta para o presídio. Né? Tudo. O município aumentou o número de vagas do PAC para oferecer. Então, assim, a gente, tudo que a gente podia fazer, reformas que se tentou fazer, tudo dentro daquele, assim, não dá. Não dá. O que acontece? Nunca teve tanto preso em Alegrete. Nunca teve tanto preso. Aí a pessoa vai me dizer, não, mas teve uma época que teve 200 e tantos no presídio, né? Pois é, hoje nós temos 169, 170 no presídio, 100 fora, em outros presídios. Nossa. Vou botar números arredondando, e mais 100, centena em monitoramento eletrônico, soma tudo. Uns 400, 500. Ah, mas eu falo que naquela época tinha 200 e tanto. E um grande diferencial que teve. Hoje em dia, alguém condenado, transitado e julgado, está respondendo o processo solto, a gente pede mandado de prisão e manda prender. E por muito tempo não se fazia isso porque não tinha onde colocar. Sim. E eu acho que não cabe ao Rafael, juiz de direito, deixar de expedir mandado de prisão porque o Estado não abriu vaga. Exato. É uma questão de Estado, né? É uma questão do Estado, é uma obrigação do Poder Executivo. Sim. Então eu peço o mandado de prisão. Claro. E a gente tem buscado, e os policiais penais fazem um trabalho excepcional dentro de uma estrutura deficitária. E a gente marcou essa audiência pública e eu acredito em intervenção divina. Será que no dia da audiência pública pega fogo no presídio? Pegou fogo lá na chave de luz. Nós fomos fazer inspeção, eu fui junto com o corregedor, o Antônio Tavares, juiz corregedor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Presídio Sem Luz. Por quê? Porque se tu tem uma estrutura elétrica de um prédio de 50, 60, 70 anos, que a parte do fechado, que é a única parte que existe, porque o resto é condenado pela engenharia, não é pelo judiciário. É os engenheiros que dizem, olha, esse anexo aqui, tá fechado. Você tem uma estrutura antiga, que foi feita para comportar 59, e tu bota 170, e tu tem 21 chuveiros, por exemplo, e que funcionam todo tempo, e todos os mais, aquela estrutura não aguenta. Sim. Aquela estrutura não aguenta. E nós temos os riscos, então, de uma tragédia. Exato. É uma tragédia anunciada, né? Uma tragédia anunciada. Né? Claro, sempre tem aquela pessoa que fala, estão lá porque merece, porque isso, sim, não. Estão lá cumprindo pena. Sim. Isso eu concordo. Exato. Ou respondendo o processo preso, que segundo a legislação tem que responder preso. Sim. Né? Mas eu vou tirar dessa discussão, assim, que as pessoas que querem negar o direito daquela pessoa de ser presa dignamente, cada um tem o direito de pensar como quiser. Né? Eu, como juiz, tenho que aplicar a legislação. Né? E lembrar que aquela pessoa que está dentro do presídio, nós não temos prisão perpétua nem pena de morte no Brasil. Aquela pessoa um dia vai sair. E eu sempre gosto de dar um exemplo. Cria um cachorro de uma forma digna e cria um cachorro trancado e a chute, ele sai como do canil? Furioso. Né? Então, as pessoas têm que pensar. Mas então vamos esquecer tudo isso. Nós temos mais de 30 policiais penais lá dentro para segurar a nossa segurança. Nós temos todo um pessoal do administrativo de uma equipe técnica da SUSEP que eles não estão lá cumprindo pena, eles estão trabalhando pela nossa segurança e eles estão expostos à insegurança. Diariamente expostos. Diariamente a uma situação. Então, o que acontece? Se esgotou, eu marquei audiência pública, eu pedi do Estado, isso eu posso falar, porque isso está lá, e eu pedi para o Estado, olha, o presídio, então, como vamos fazer para até a construção do presídio, para essa estrutura suportar a quantidade de presos. Foi isso. Chegamos na audiência, o presídio está em estudo, o projeto para sair uma licitação em janeiro.
Novamente, né? Porque a licitação já tinha saído. E aí a pergunta, em relação a essa estrutura que hoje o presídio está sem luz, vamos fazer estudos para remanejo de presos. Aí, claro, eu tenho uma ação ajuizada pela Defensoria Pública que pede a interdição total do presídio e eu, o juiz, eu não posso escolher não julgar um processo. Sim. Né? Então, o que eu exigi, e é isso que foi a decisão no processo. Então, já que vocês não têm data para o novo presídio estar pronto, né? Tem que fazer uma revisão de todo o sistema elétrico, da capacidade de preso, né? Com a reforma das celas e transferir o excedente. Sim. É a decisão que me pareceu adequada dentro da realidade. Sim. De uma realidade, como eu digo, no dia da audiência pública ter pego fogo do presídio. Uma coincidência meio trágica, assim, né? Exatamente. Até, Léo, a gente podia entrar em contato com o pessoal lá do presídio para vir conversar conosco aqui um dia, né? Tem um colega meu de faculdade que trabalha lá, que é policial penal, Roberto Pacífico. Sim. Até o dia que eu mandei o card lá no nosso grupo da faculdade, lá ele disse assim, cuidado com o homem, hein? Não, mas assim, então, a questão do pessoal que está cumprindo pena, né? Tem essas manifestações assim, um pouco desagradáveis nas redes sociais, né? O pessoal fala, tá lá porque fez alguma coisa, tá lá porque mereceu, tá lá porque tem gente que, tem que morrer lá, sabe? As pessoas não compreendem que a justiça não foi feita e a pessoa está cumprindo a sua pena, ela vai cumprir, né? Se Deus quiser, vai se reabilitar, vai voltar para a sociedade, mas as pessoas têm uma visão um pouco distorcida disso. Elas acham que a justiça é feita com a morte ou a condenação perpétua, que não existe, da pessoa, que a pessoa precisa sofrer e morrer dentro do presídio. Mas eu acredito que as pessoas possam ser reabilitadas, né? Eu creio que tu também acredita dessa forma. Não todos. Não todos. Existem criminosos que são irrecuperáveis. A gente fez uma audiência pública aqui da apresentação da PAC, que é um método também de tentar trabalhar com recuperação de presos. E eu me lembro, logo que eu cheguei no Alegrete, tinha uma audiência pública na Câmara de Vereadores para tratar da situação prisional. E eu me lembro também que uma advogada aqui de Alegrete tinha feito o TCC da faculdade sobre a PAC, e ela falou sobre a PAC, muito entusiasmada pela PAC. Por exemplo, eu sou um defensor da PAC, mas eu fui lá e disse, não é para todos. Não é para todos, por quê? Porque tem o irrecuperável, tem o que não quer ser recuperado. Né? Agora, o que eu acredito na justiça? Eu acredito que a justiça tem que ser multiportas. Se a gente conseguir que alguém queira se recuperar, que a gente conseguisse oferecer esse. E o que não quisesse recuperar, vai ter que ser o sistema prisional. Sim. Né? Esse, né? Então, assim, a Porto Alegre tem a PAC funcionando, que é um sistema diferenciado. Já aconteceu de pessoas ir para a PAC e pedir para voltar para o presídio central superlotado, porque lá ele tem acesso à droga. Acesso a muita coisa também, Acesso a muita coisa. Então, assim, as pessoas não querem. Né? Sobre essas questões que as pessoas colocam, tinha que morrer, tinha que isso, tinha que aquilo, que eu digo assim, o meu papel como juiz, aplicar a pena que foi prevista pela nossa legislação. Sim. É suficiente? É insuficiente? Eu, sinceramente, para a vítima, para os familiares da vítima, somente nos crimes, os horrendos, vamos pensar, não existe pena suficiente. Para essas pessoas não existe pena suficiente. Não existe. E as pessoas, se fosse teu filho, se fosse... Eu ali no emocional também dizendo, não existe pena suficiente. A gente se depara com situações assim que a gente quer fazer a justiça com as próprias mãos. Exatamente, não tem a pena suficiente. Mas o que eu, Rafael, juiz da vara criminal, estou ali? Aplicar a pena suficiente segundo a nossa legislação. Essa é a pena suficiente. Ao mesmo tempo, alguns crimes existe uma pena que às vezes pode parecer até excedente. Sim. Né? Então, que pode existir numa situação concreta. Né? Então, por isso que a questão da dosimetria da pena ela é tão importante, mas
não existe, diante a visão de muitos, e quando as pessoas falam, merecia morrer, nós não temos pena de morte. Uhum. Essa foi a opção do nosso legislador constituinte. Sim. Né? Não existe prisão perpétua. Essa é a opção do nosso legislador. De vez em quando o pessoal fala para mim, pai, eu não concordo com o sistema de progressão de regime. Ok, converse com os seus deputados, Sim. seus senadores, e mudem a legislação. E eu, como juiz, eu tenho que aplicar Só aplica. os benefícios que estão previstos na nossa legislação. Ah, mas tu não acha que às vezes é pouco? Essa pessoa já está num regime semiaberto, num regime aberto? Sim. Uhum. Rafael, cidadão, pode achar, muitas vezes. Né? Sim, aquela resposta muitas vezes é insuficiente, Sim. mas é a que está prevista na nossa legislação. Uhum. Né? Mas tem o outro lado, das pessoas que acham que aquela mesma pena que na visão de um é insuficiente, para outro aquela pena às vezes é excessiva. Sim. Né? E então, eu digo, eu como juiz, eu procuro, quando eu falo o prestar contas, é prestar o que nós estamos julgando, nós estamos fazendo, segundo a nossa legislação, trabalhando muito, né? Para saber que, para procurar dar a resposta que está previsto no nosso sistema legal. Né? Mas eu não tenho a pretensão que a resposta que está prevista no nosso sistema legal vai agradar a todos. Nunca vai agradar. Não vai. Nunca vai. Como diz Jesus Cristo, não agradou a todos, né? Ela não vai agradar. Ela não vai agradar. Né? Nós temos... Eu tenho uma opinião pessoal, por exemplo. Né? Para mim é um absurdo. Nós temos um homicídio simples. O homicídio simples. E aí a gente diz assim... Para quem perdeu um familiar, vai dizer que o homicídio é simples. Que começa com uma pena de 6 anos. Ele começa com uma pena de 6 anos. E aí uma pena de 6 anos, segundo o nosso sistema legal, se tu não tiver nenhum motivo, ele começa no regime semiaberto. Para majorar a pena. Por quê? Porque regime fechado é de 8 anos para cima. A menos que eu tenha um motivo para justificar alguma coisa essa alteração. Sem algum agravante. Exatamente, eu tenho que ter algo para justificar. Então, assim, tu parar para formar uma família que apenas às vezes pode ser aquela, nunca vai ser suficiente. Acho, nesse ponto, sim. Eu acho, por exemplo, a pena do homicídio simples, a pena inicial, muito baixa. Claro. Né? Sim, para quem perdeu o ente querido é muito baixo e talvez injusta para ela. Exatamente. Mas eu, como juiz, isso eu faço, eu procuro explicar muito a minha forma de dosimetria da pena, até para poderem me cobrar coerência. Eu aplico a minha interpretação segundo a doutrina, a jurisprudência, que eu entendo como adequada, de uma forma de como calcular a pena para poderem me cobrar coerência. Né? Aí às vezes as pessoas dizem, mas essa pena deu alta, né? Pois é, pelos elementos, tu tinha elementos para uma pena mais alta. Essa pena deu baixa. Pois é, não tinha elementos. Né? Às vezes já aconteceu até um crime hediondo, um homicídio qualificado, é um crime hediondo. A pena começa de 12 a 30 anos. E às vezes tu até acha algumas coisas que pode fazer tu aumentar a pena. Mas a legislação traz alguns benefícios. Então, por exemplo, confissão. Menoridade relativa. Criminoso entre 18 e 21 anos. Até completar 21 anos. Ele tem atenuantes. Às vezes tu tem um homicídio qualificado, ele vai lá, ele confessa e ele tem menoridade relativa. Seria de 18 a 21. Isso aí, pelo entendimento majoritário hoje, ele teria direito à redução de 1/6 para cada uma de atenuante e diminui a pena dele de 1/3. Então, digamos que eu tenha elementos para elevar uma pena base até 18 anos. Isso, no nosso sistema legislativo, não é simples
porque quando ele tem entre 18 e 21 anos, geralmente ele é primário. Ele não tem maus antecedentes, ele não tem ainda condenação. Essas pessoas não... por mais que tenha sido um menor infrator, assim... Não pode ser considerado na segunda fase, como reincidência, condenação de quando ele era adolescente infrator. Aí as pessoas dizem, mas isso é um absurdo. Esse é o nosso sistema legislativo. Esse é o nosso sistema legislativo. Eu sou um dos que entende que isso pode ser considerado, por exemplo, na personalidade dele, para mim agravar a pena. Mas isso é aumentar a pena na pena base, mas isso é altamente controvertido. Né? Então, assim, por mais que eu faça isso, consiga fazer, às vezes, com os benefícios que está previsto na legislação, aquele crime hediondo volta para os 12 anos. E aí a pessoa diz, mas ele foi condenado por matar um familiar meu, né? E pegou 12 anos. É como eu digo. É suficiente para a pessoa? É muito difícil, né? De todas as pessoas estarem satisfeitas com os resultados. Mas eles estão... E isso é uma coisa que eu sempre digo, né? As nossas decisões têm que ser todas fundamentadas. A explicação técnica está lá. A concordância com a decisão técnica, por a pessoa achar que não é justa, que é injusta, aí... Cabe a consciência de cada um. Aí tem bibliotecas inteiras, que nem desse sebo aqui, discutindo o que é justiça. Né? Então, realmente é bem complexo. Bem complexo. Só voltando um pouquinho à questão do presídio, assim, existe uma situação precária do presídio, então. Digamos que as pessoas que estão lá cumprindo a sua pena, os que querem se recuperar e os que não querem se recuperar, existe uma tragédia quase que anunciada, então existe um problema gravíssimo na cidade. Claro que isso é um problema do Estado, tu cumpre a tua parte, mas o Estado também tem que cumprir com a dela, né? Tu deu o exemplo do cachorro. As pessoas que querem se recuperar, será que elas estão tendo essa oportunidade de se recuperar? De voltar para a sociedade? O que eu comento assim, dentro do que está ao nosso alcance com um sistema deficitário, muitas coisas têm sido oportunizadas. Então, por exemplo, o município aumentou 55 vagas do PAC. Né? Então, os presos que quisessem trabalhar no regime semiaberto e aberto, a gente poderia trabalhar no PAC para ele ter uma renda, ele vai monitorado eletronicamente, tu controla onde ele andou, o horário, se ele saiu dali é considerado fuga. Né? E eu mudei, inclusive, as regras do monitoramento, restringindo mais a área que pode andar os que não trabalham. Porque, embora assim, o dia que eu peguei, o que eu estava verificando? A maioria não quer trabalhar. Aí é complicado. Tinha 55 vagas e tinha 23 trabalhando. Aí complica. Então é isso que eu digo. Então, assim, tem muitos que às vezes assim, que querem mudar de vida, que não querem. E aí, no momento que se oferece um serviço no PAC, tu oferece uma possibilidade de uma renda. Né? Então, tem uma renda. Então, quando as pessoas falam, e quando o pessoal fala, mas só vai preso ladrão de galinha. Não, né? Nosso sistema penal, nosso sistema legislativo, né? Com o tipo de situação, o furto mesmo, eu comento isso com as pessoas, o furto desse ladrão reiterado, esse furtador que assim, incomoda muito, a resposta penal, na minha opinião, é insuficiente. Né? Na minha opinião pessoal. Por quê? Até 10% do salário mínimo pode ser considerado crime significante. De 10% do salário mínimo até um salário mínimo, se ele não é reincidente, é privilégio.
Mas para ele ser reincidente, ele tem que ter uma condenação transitada e julgado. Então, ele já pode ter tido o benefício de transação, suspensão condicional do processo. Claro, existe a discussão que não pode oferecer a outra. Existe o acordo de não persecução penal atualmente. Que eu não sou contra esses benefícios. Eu não sou contra. Sim. Eu só acho que nos casos dos reiterados tem que ter uma forma de... Mas tu pode ter uma situação de um privilégio e por causa dessas consequências, muitas vezes, então ele tem direito ao processo, responder o processo solto. E aquele processo ele anda mais devagar. Então até ele ser condenado com decisão transitada em julgado, ele fica 2 anos furtando. 2 anos furtando. Até que transita em julgado a primeira condenação. E às vezes acontece. Sim. Dele, por exemplo, ser confesso dos furtos dele, ter menoridade relativa, ter os privilégios, ter tudo. Aí de uma hora para outra começa a transitar em julgado as condenações e ele completou os 21 anos. Aí tu começa a ter uma resposta. Né? Que eu ainda não digo que seja o suficiente. Mas aqui em Alegrete mesmo, tem alguns desses furtadores que eu devo ter condenado já em mais de 10 processos. Esses não se recuperam. Não, então... eu acredito oportunidades assim, até está tentando se oferecer. Né? Então, assim, está tentando dentro do... Como eu disse, nós temos uma realidade insuficiente. E quando eu falo do caos do sistema penitenciário, é uma coisa que eu sempre falei desde que eu cheguei aqui. Né? Não se expedia mandado de prisão, nós começamos a expedir mandado de prisão. Os processos, quem é do Alegrete sabe, ficou tempo sem juiz titular. Então os processos... Aí chega o Rafael, com uma equipe maravilhosa para trabalhar. Tá? Vamos julgar e vamos fazer um trabalho de continuidade. Né? Vamos fazer. E aí começa a julgar. E começa a ir mais mandado de prisão do que nunca. Por quê? Porque está tendo muito julgamento. Sim. E o Rafael sempre disse, bebeu água do Birapitã e amarrou o pingo. Né? Então, o Rafael vem, fica e não tem intenção de ir embora. Né? E aí tu começa a julgar. E tem aquele monte de processo. Porque as pessoas às vezes até olham os processos de réu preso, o andamento, tudo, mas tem aquele monte de processo de réu solto, que ele anda mais devagar, mas ele já está começando a transitar e julgar, está começando a sair os mandados de prisão. E cada vez mais. Porque faz 2 anos e 7 meses que nós estamos aqui. Sim. E se Deus quiser, vai ser 3, 4, 5, 6 anos. Deus, o limite quem vai dizer vai ser Deus. Né? E nós vamos começar a expedir mandado de prisão. E vai ser cada vez recolhido mais pessoas, e tu não tem onde colocar. Não tem onde pôr. Tu não tem onde colocar. Esse presídio que inauguraram, como disseste, foram várias pedras de inauguração. Nas redes sociais, muita gente cobra, foi inaugurada a empresa que ganhou a licitação, parece que foi embora e abandonou a obra, e eu não sei como é que está andando isso aí, não sei se a justiça se eles estão sendo processados para ou devolver o dinheiro para recuperar a obra, né? Não sei o que pé está isso. Eu lhe confesso que eu não sei sobre as discussões dos contratos, isso foge da minha vara criminal. Né? No dia da audiência pública, até a promotora, a doutora Rochelle, noticiou que tem uma ação tramitando isso, são as palavras dela, né? Tem uma ação tramitando que o Ministério Público ingressou, que é nas palavras dela, que eu não conheço o processo, né? Houve todos os recursos possíveis e impossíveis. Esse processo foi julgado, parece que 10 anos depois do ajuizamento, por causa de todos os recursos, palavras dela, dito, condenando o Estado a fazer o novo presídio e está em recurso para discutir essa condenação. Então, assim, eu não sei lhe informar essa ação, eu não conheço a ação. Eu não conheço, eu não trabalhei nesse processo, ele é um processo civil, né? Não sei sobre as rescisões, eu sei da realidade que eu tenho. Eu, como juiz da vara de execução criminal, que eu tenho os pedidos de interdição do presídio, e eu, como juiz da vara criminal,
eu tenho a obrigação, né, de exigir na fiscalização do presídio um atendimento digno, né? Um atendimento digno para as pessoas que estão presas. Né? Até onde está o meu alcance, a gente procura fazer. Né? E aí, dentro disso aí, como eu disse, assim, então, hoje eu entendo, levando em consideração esse último fato ainda, do incêndio, né? Que, pronto, nesse sentido foi minha decisão, né? Acho que esgotamos nossas vias locais e que e foi isso que eu determinei, deve ser feita uma reforma estrutural nesse presídio, né? Tem que ser feita uma reforma estrutural nesse presídio, né? Já que nós não sabemos quando vai ser construído o novo presídio. E o que essa estrutura não comportar de presos, o Estado vai ter que transferir do Alegrete. Exato. Pois é, falando em Estado, mais atrás tu falaste sobre a deficiência que existe no serviço da brigada, no contingente, no caso, no contingente, e também eles da fazem um Polícia trabalho Civil. excepcional. Exato. Eu sempre digo às pessoas, às vezes, nas redes sociais as pessoas sempre reclamam do trabalho da Brigada Militar, eu digo assim, quem nunca precisou ligar 190? Uma vez na vida a pessoa vai precisar ligar 190, eu sempre digo isso. Sabe o que eu digo? Que as pessoas têm que reconhecer. Tem que reconhecer, com certeza. Na hora do perigo, tu grita pela polícia ou pelo juiz? Eu sempre gosto de fazer isso. O juiz não vai fazer resolver nada. Não vai resolver nada. Né? Então assim, tu liga, pra quem tu pede socorro? Pra polícia, pros bombeiros. Sim. E pra ambulância. Né? Exato. Eu vejo muita crítica ao trabalho da Brigada nas redes sociais, é o que mais tem, as pessoas criticam bastante, né? Mas é porque desconhecem a realidade, né? Desconhecem a realidade, por desconhecer a realidade fazem críticas ao trabalho deles. E até porque eu tenho um tio meu que foi brigadiano, agora já está aposentado, já, e trabalhava em Uruguaiana. E a gente precisa reconhecer o trabalho, porque fazem um esforço para poder manter um trabalho, né, de qualidade. E isso é uma questão de Estado ou é uma questão de governo? Como é que a gente pode ver isso? Eu sempre... Quando eu estava em Getúlio Vargas, na comarca de Getúlio Vargas, o prédio que eu morava era na frente da Associação da Polícia Militar. E até eu me lembro da festa, teve uma festa, inauguração do monitoramento do município, e foi lá a festa. Foi uma noite muito agradável. Me lembro que eu fiquei até tarde com o meu filho lá, conversando com os policiais militares da reserva. E eu fiquei olhando as fotos na época que eles inauguraram aquela sede. E vou te dizer assim, mas vamos dizer assim, tinha 50 brigadianos naquela foto. Na época que inauguraram aquilo lá, 40 anos atrás, vamos dizer assim. E quando eu saí de Getúlio Vargas, já existia 18 policiais militares para dividir em todos os turnos e fazer a guarda externa do presídio para 6 municípios. Então, o que a gente verifica? Aumentou a população, aumentou a criminalidade e encolheu as forças policiais. Pelo que eu converso muito com o pessoal, os policiais militares fazem a segurança dos últimos. Os números, os últimos que eles me repassaram, é que da capacidade projetada de pessoal, eles tinham 32% dos policiais militares que devia ter em Alegrete. Esses dias eu estava conversando com o da Polícia Civil, a gente acaba conversando sempre ali, toda hora, né? Eu estava conversando, acho que foi com o Cambrai, ou foi com o Joel, agora não quero ser, às vezes a memória acaba falhando. Um dos nossos comissários aí, que estão, e eles comentando comigo, quando eu cheguei aqui como policial civil, a nossa equipe de investigação, nós era, não me lembro, assim, 8, 12, tá? Aí estava em 3.
né? Uhum. Isso que eu digo assim. Então, a gente está vendo um encolhimento, Uhum. né? Dessa situação, e isso é preocupante. Sim. Isso é preocupante. Por isso que eu acho que eu sempre procuro, sempre elogiar. Tem defeitos, tem erros, isso tem em qualquer lugar. Sim, Qualquer lugar. Né? No serviço público e no serviço privado. Uhum. Né? Agora, eu já brinquei com os policiais militares, que eu imagino, já viu o estacionamento da brigada? Quantos Sim. carros da brigada tem lá? Eu queria ver que nem um filme americano. Já viu aquele filme americano assim, que chama o socorro, sabe? Sim. Um monte de policial, entram em todos os carros, saem todos os carros. Uhum. Eu acho que não tem policial militar suficiente para encher os carros que tem aqui. Grave isso. Né? Então eu acho que por isso assim, fazem muito. Fazem muito. E eles merecem esse reconhecimento, os policiais. Nossos policiais civis, nossos policiais militares, nossos policiais penais. E aí eu trago para a minha equipe, né, de trabalho. Né? Eu cheguei agora, nós estávamos precisando, dentro de números de cartórios que foram planejados para os anos 80, nos faltando no mínimo 9 servidores em Alegrete. Isso vai nos acarretar um prejuízo para o andamento do processo. Mas mesmo com todas as nossas dificuldades, a gente está procurando fazer. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, assim, porque agora é ano eleitoral, né? Então tem várias promessas, assim, melhores salários para os servidores da segurança, mais viaturas, né, melhores estruturas. E há muito tempo a gente fica só nas promessas, ninguém resolve nada. E às vezes eu acredito que existe até alguns setores aí da política que querem a extinção da polícia militar. Eu vejo um discurso um pouco vazio, assim, e sem embasamento científico algum, assim, só querem acabar com a polícia militar porque eles acreditam que a polícia é corrupta, não oferece um bom serviço. A gente vê nas redes sociais muito esse debate, assim. E eu me nego a entender que o servidor ele quer prestar um serviço ruim, ele não quer se dedicar ao trabalho que ele está. Eu não consigo entender dessa forma. Eu acho que todo servidor ele quer prestar um bom serviço. Assim. Talvez ele não tenha as ferramentas suficientes para prestar um serviço excelente. E as pessoas se apegam nesses debates, assim. E eu acredito que o administrador ele precisa justamente das melhores condições para que a gente possa ter uma resposta mais qualificada, uma resposta mais imediata do serviço que eles prestam. E as pessoas que pregam esse debate aí tem muito nas redes sociais sobre a extinção das polícias militares. Eu disse, não, mas e qual é a solução? Vai ligar para quem? Então, né? Quando até eu falei ali, enfim, eu acabei não concluindo. Quando eu falei então daquele quadro da brigada, de lá, da inauguração lá, e tu vê o encolhimento, aí tu me pergunta de governo do estado, aí eu quero dizer, há quantos tempo vem encolhendo? Há muito tempo. Então, não é a direita, não é a esquerda, vem de muito tempo esse encolhimento, né? Claro, nós no Poder Judiciário agora nós estamos recebendo servidores novos, né? Nós vamos ter uma revolução no Poder Judiciário, né? Com o processo eletrônico. Né? Nós vamos ter que aprender e vai mudar muito. Então nosso modelo de fórum vai ter que mudar. Porque nossos fóruns visavam uns espaços para um monte de processos físicos que não existem mais. Não vão existir mais. Né? Então, assim, muita coisa vai mudar, nós vamos precisar remodelar. Né? Mas, e eu agradeço, sempre agradeço bastante, por exemplo, eu fiz o hashtag Fica Cleonice, né? Eu sempre brinco da nossa servidora excepcional da Vara Criminal, e
foi explicado à nossa administração, conseguimos que ficasse aquilo ali em Alegrete, né? Então, assim, a gente procura, nós temos aí, como eu digo assim, das nossas 9 vagas que nós tínhamos, com todas as dificuldades, vamos conseguir suprir 7, né? Então, assim, a gente está fazendo, mas são realidades que, por exemplo, assim, como eu digo, o Poder Judiciário, nós vamos ter uma grande alteração pelo tipo de serviço que a gente presta, né? De como adequar melhor nossa força de trabalho diante de um processo eletrônico. Mas não existe policiamento ostensivo sem policial. Exato. Exatamente. Não existe um trabalho de investigação sem policial. Não é que eu digo que não existe, não existe o suficiente, né? Exato, o suficiente. Eu acredito que eles se desdobram para Exatamente. Exatamente. Então, assim, não existe, e aí eu falo, não existe uma política de segurança pública sem vaga em presídio. Tem que ter. Sim. Tem que ter uma resposta estatal. Sim. Né? Pelo menos nos casos que a nossa legislação diz que cabe essa resposta estatal. Né? Porque a polícia não vai parar de prender, a Polícia Civil não vai parar de investigar, o juiz não vai parar de julgar e de condenar. Então o Estado precisa dar uma resposta imediata para essa deficiência. Né? Sim. Isso. Olha aí. É um despertador. Não, só... Quanto tempo vai de... Cadê o nosso... E o Luciano? O Luciano é o nosso menor, então ele vai fazer 18 agora, é menor ainda. O Léo trabalhou lá no fórum, lá. Fazia lá no fórum mesmo, Léo. Trabalhei pelo quartel lá. Ele era militar, deu baixo. Ele tá no fuso horário, chegou do Uruguai agora, ainda tá no fuso horário, tá meio perdidão ainda. Pois é, então assim, agora mais 1h30, bom, a gente está chegando quase na finaleira, mas eu quero falar assim, agora, esquecendo a questão do juiz, falar do Rafael, porque quando eu vi a foto dele lá, porque eu dei uma pesquisada lá, esse cara é roqueiro, mas aí, né, a barba pra fazer, cabeludo é roqueiro, mas aí depois que eu vi ele puxar, não, o cara é gaúcho mesmo, aí, então até no card lá eu botei lá um gaúcho de Bagé. Um Teixeirinha, coloquei lá no Instagram. Mas nas horas vagas, o que o Rafael faz depois que tu sai do trabalho, que tu bate o cartão? Não sei se bate cartão, não sei como é que funciona, mas depois que tu sai do trabalho, o Rafael, quem é o Rafael? O Rafael é caseiro. Rafael é extremamente caseiro. Eu procuro nas horas vagas ser o melhor pai e o melhor marido que eu consiga ser. Eu procuro dentro dos meus limites estar presente, fazer... Nós temos algumas brincadeiras em casa, algumas coisas que a gente gosta bastante, então assim... A gente gosta de cinema, né? A gente gosta de olhar alguns filmes, a gente gosta de ficar muito... Mas a gente é caseiro. Sim, a grande verdade é essa. Nós não somos muito caseiros, né? A gente gosta bastante disso, assim, né? Eu gosto de churrasco. Não, quem não gosta? Quem não eu gosta? Gosto de chimarrão. Sim. Eu estava conversando com o Dr. Stefano e ele me falando do baile que vai ter sábado lá no Duraznal. E eu disse, olha, tia, eu sou um gaúcho que acha piucha mais bonito que um terno. Sim. Eu adoro churrasco, adoro chimarrão. Não sei dançar. Não sabe dançar. Tenho 2 pés esquerdos. Não sei jogar futebol. Então escapou de uma escalação. A gente estava quase escalando para um amistoso que nós vamos fazer aí. Não sei jogar futebol, né? Mas gosto
gosto de diferenciar muito bem, assim, sabe? Uhum. Eu gosto do meu momento do lazer, eu gosto Sim. da minha atividade física, e naquele momento lá eu estou lá supilando, Sim. né? Uhum. Brincando. Sim. Como eu digo, eu não sou carrancudo, Sim, né? sim, Assim, sim. eu pego, eu brinco, Uhum. né? É que eu digo, autoridade e autoritarismo são duas coisas Sim, completamente exato. diferentes, Uhum. né? Sim. No momento que eu estiver como juiz e tiver que tomar uma postura de autoridade de juiz, Sim. eu vou fazer. Uhum. Quando não precisar, eu procuro ser apenas o Rafael, Exato. né? Porque um dia, se Deus quiser, eu não serei mais juiz. Uhum. E aí eu vou ser só o Rafael. E se o cargo definir quem eu sou, o dia que, se Deus quiser, eu me aposentar, não vai ter nada, né? Exato. Então é uma Uhum. coisa assim que eu procuro, assim. Gostava muito de rock, assim, mas também Sim. não sei tocar um instrumento. Uhum. Gostava bastante, gostava, né? Universitário precisa gostar de rock, né? Sim. Né? Uhum. Gosto Uhum. bastante, assim, né? Então, né? E procuro ser, como diz, né? Amigo dos amigos, né? Bom. Então, Uhum. assim, né? E esses dias até procuro ser. Às vezes as pessoas assim, dizem assim, né? Ah, tu é simples. Aí eu digo, simples por quê? Não. O Claudio Miro falou isso comigo, que era o porteiro do prédio que eu morava aqui, muito querido. Claudio Miro, meu doutor, o senhor cumprimenta as pessoas, nem diz que tu é juiz. Eu, como é que tem que ser juiz? Sim. Eu Uhum. tenho. Educação também tem que ter, né? Exato, não é porque é juiz que tem que ser carrancudo, que tem que ser bravo, que tem, né? Exatamente. Dando esporro em todo mundo. Não, isso aí a gente vê nos filmes, né? Nos filmes a gente vê, né? Os juízes carrancudos lá que dão uns esporros, né? E é coisa de filme. Aí popularizou muito no Facebook, nos vídeos, não sei se tu chegou a assistir acompanhado, um juiz americano que tá muito popular, não lembro o nome dele agora. As pessoas vão, conversam com ele, e aí ele tipo dá uma multa de trânsito, algumas coisinhas básicas ali. E ficou muito popular isso, né? Porque eles tratam, acho que lá a justiça de forma diferente do Brasil, né? Mas assim, ó, é que eu confesso, assim, eu tenho algumas reservas Sim. com esse excesso de exposição, Sim. sabe? Porque assim, por exemplo, eu tenho algumas reservas, por exemplo, com transmissão de tudo que é julgamento. Uma questão pessoal minha, Sim, sabe? claro. Assim, eu não sei, eu não tenho isso ainda bem decidido. Né? Na minha cabeça, acho assim, o julgamento é público, então, por exemplo, provavelmente o júri está aberto ali e tudo, mas eu não sei, assim, sabe? Acho interessante aquilo, mas eu te garanto, assim, todo juiz, toda semana, tem audiências que, se fosse fazer assim uma transmissão, daria para fazer uma transmissão. Olha que coisa interessante que fazer. Né? Eu já fiz aqui em Alegrete, uma audiência criminal. Eles entraram em acordo, sabe como? Eu saí com eles na frente, ele pegou a bicicleta dele e entregou para mim para entregar para outra parte. E saiu cada um para um lado. Meu serviço de juiz foi intermediar a entrega de uma bicicleta. Mas se resolveu o conflito. Exato. Né? Então, é isso que eu digo assim. Mas isso, assim, todos têm. Sim. E, claro, existem áreas que são, que te trazem, assim, questões mais sensíveis e que te marcam para sempre. Sim. Né? O juizado da infância e juventude, da família. Né? Então, assim, quando tu consegue positivamente intervir como representante do Estado em situações, são muito interessantes, assim, muito interessantes, que tu pega assim, né? E
E não só, eu digo assim, em todas as áreas. Todas as áreas. Eu me lembro de um processo, posso falar também, processo já transitado em julgado, era de um rapaz que passou por um município, na verdade, houve uma discussão sobre, ele era historiador, ele era a única pessoa que tinha chegado naquela fase do concurso e tinham eliminado ele numa situação lá que ele defendia a ilegalidade, e eu me lembro que o município até disse, olha, nós sem decisão judicial nós não vamos ver, sabe? E era o sonho dele aquele ali, e eu me lembro que eu reconheci o direito para ele, transitou em julgado, ele foi nomeado, e anos depois eu encontrei ele. E ele, inclusive, escreveu um livro da história do município. Então nós estamos falando do Anderson Romário. Não? Foi nosso entrevistado e falou desse assunto aqui. Fora do ar eu falo município. Não teve falando aqui? Não. Eu acho que teve aqui. Então, bom, depois edita essa parte. Mas que eu digo assim, então, é uma situação interessante. Sim. Mas eu acho que não era Anderson. Não, então. Acho que não era Anderson. Mas assim, são Coincidência. pequenas coisas que tu acaba vendo assim, né? Tu sabe que às vezes conflito a gente resolve num bate-papo, né? Uma conversa. Vamos conversar, vamos resolver o conflito num diálogo, não é? Agora, aí tocou numa situação interessante. Se as pessoas soubessem dialogar, nós tínhamos muito menos processo. Ah, sim, com certeza. E às vezes coisas simples que eu digo assim, sabe? As pessoas às vezes desvalorizam a sociedade, as pequenas comunidades, os pequenos órgãos Sim. que a gente tem fora do estatal. Né? Mas muitas vezes a pessoa procurar o seu líder religioso, for da religião que for, para ele conversar com outro membro da religião que for e conseguir resolver ali e resolver aquele conflito, evita muitas vezes processos judiciais e às vezes até tragédias. Né? Às vezes a pessoa procurar, né, um amigo em comum para intermediar uma solução, um conflito que está havendo entre pessoas, né? Poderia resolver e evitar processo. Evita agora, e aí eu acho que para isso é uma coisa que vai crescer. Nós já foi implementado aqui, é o colega o Thiago que cuida do Sejus, que é em busca de conciliação judicial, né? É algo que deve crescer cada vez mais, né? Mas sempre vai precisar da justiça para aqueles casos que não se resolvem na conciliação. Que não se resolvem com um bom diálogo. Que não se resolve. Porque tem, aí a gente, quando nós voltamos, eu disse assim, acredito que todas as pessoas são recuperáveis. Eu acredito que não. Agora pensando a bem experiência, a experiência demonstra que não. Sim. E digo que até pelo que a gente estuda, até da ciência. Sim. E aí em todas as áreas. Sim. Tu pode ver assim, seja na área do criminal, seja na área do direito de família, né? Que é uma área difícil de trabalhar, uma área extremamente desgastante de trabalhar, em que muitas vezes tu resolve talvez 90% das ações de conhecimento num acordo. Mas tem pessoa que não quer um acordo. Tem pessoa que quer ficar litigando. Porque ela tem questões dela, pessoais, mal resolvidas. E que ela quer. E eu me lembro, quando estava no curso de formação, eu tive uma palestra interessantíssima, tive várias palestras com o Dr. Jorge Trindade, que eles têm livros sobre psicologia jurídica, e ele falando sobre todos os tipos de personalidade. Personalidade isso, personalidade aquilo, personalidade aquele outro. E eu me lembro que eu... Em qual dessas aí que a gente coloca o alienador parental?
Ele olhou pra mim. Nenhuma. Não é problema de personalidade, é de caráter. Uhum. Isso que eu digo. Tá? Para muitos casos, tu vai necessitar. Tu ainda precisa da intervenção do Estado. Sim. Né? E aí? E para funcionar isso, para diferenciar, seja no crime, seja na área de família, seja na área da pessoa que está discutindo concurso público, numa área de despejo, tu vai precisar de quem? Tu vai precisar do advogado de cada parte para trazer a versão de cada parte. Tu vai precisar da intervenção do Ministério Público, quando é o caso, às vezes o Ministério Público age como parte, né, com ação penal, que ele entra com a ação, né, condenando o cara, e tu vai precisar de um juiz que não seja uma máquina, né, para tentar separar um sistema recursal. Aí, claro, temos muito para melhorar nosso sistema, temos muito para melhorar nossos sistemas, né, mas isso sempre vai ser necessário. Sim. Tenho certeza absoluta disso. Certeza absoluta. Não querendo abusar muito da sua paciência, nós vamos tentar encaminhar, porque o nosso público também deve estar assistindo, porque a gente faz assim, ó, nós planejamos fazer um podcast no tempo de um filme, que é 1h30, 1h40, é um tempo de um filme, para não cansar muitas convidadas, né? E quero te agradecer, não sei se você quer falar mais alguma coisa, ficou alguma coisa pendente, quer esclarecer alguma coisa? Tu sabe aquele... Agora eu falei, quando eu falei que fiz o convite, o Jorge Molina me disse, tu não vai chamar ele de tu, nem tchê. Eu disse, mas é o meu jeito, eu dou buenas. E eu dizia assim, como é que eu vou chamar ele então? Ele tem... Chama... E aí o Jorge Molina disse, chama de meritíssimo, chama de isso, chama de doutor. Mas é que eu sou muito espontâneo, eu chamo tudo, tu não deixa, né, Léo? É tchê, buenas. Eu falo só assim, gaúcho, né? E a gente se sente à vontade, eu me senti bastante à vontade com a tua presença aqui, né? Porque tu esclarece de forma muito objetiva da forma que tu pensas. Por isso que desculpa essa intimidade. Não, mas... né? Desculpa essa intimidade. Eu tenho certeza que o Molina vai dizer, mas tu tá chamando de tu? Eu tava falando tchê, mas é espontâneo, porque tu deixa as pessoas... Eu fiquei bastante à vontade com a tua presença aqui. E quero te agradecer muito pela nos dar essa honra de compartilhar, não só conosco, mas também com o nosso público bastante qualificado aqui. O nosso Spotify, o nosso programa fica gravado lá no Spotify e também no YouTube. E muita gente depois que vai assistir depois manda vários comentários, o pessoal comenta muito lá, principalmente no YouTube, o pessoal faz vários comentários lá sobre os nossos convidados. Não sei, primeiro quero te agradecer imensamente a tua presença. Rafael, juiz de direito da cidade de Alegrete, viu? Me passei agora ou não, Léo? Eu agradeço imensamente. A questão do meritíssimo, o nosso modelo de ata, hoje mesmo que eu estava fazendo a ata da audiência que eu estava fazendo de Santiago, eu até falei com o estagiário que estava auxiliando lá, nosso modelo de ata, assim, aberta audiência pelo MM juiz, doutor MM juiz de direito. Eu sempre brinco, vou lá e tiro o MM. Eu prefiro a linguagem mais simples, pelo juiz de direito. Né? O respeito de uma pessoa por outra não está no chamado emeritíssimo. Não está chamado. A pessoa pode me chamar de doutor sendo mal educado. A pessoa pode me chamar de Rafael sendo extremamente educado. Né? Então, não é isso. Eu agradeço, me senti muito à vontade. Viu que eu não tenho dificuldade de falar, eu sou tagarela desde guri. E até vou contar uma última, então, assim, o dia que eu tomei posse, a minha madrinha, irmã da minha mãe, parou na minha frente e disse: quem diria, hein? Aquele piagueludo. Essa foi boa. Então, pessoal, esse foi o Rafael, né? Juiz de direito aqui da nossa cidade, que nos honrou com a presença dele aqui. Quero deixar
Agradecer o pessoal da técnica aí, o Leonardo e o Luciano, o pessoal que acompanhou em casa. Também os nossos patrocinadores, o Isolan Calçados, Serralheria no Cange, o Botequinho Lanches. Quem ligar lá agora para a Carolina e para a Alexa vai receber lá um desconto na compra do lanche. Também o Disc Shop, não podemos esquecer o Disc Shop. Em breve a gente vai estar fazendo uma transmissão lá nas dependências lá na casa do Luiz Fernando. Também o pessoal da Liga Alegretense de Futebol também nos patrocina aqui. E era isso, pessoal. Muito obrigado. Não posso esquecer o Wave Barbershop. Ele hoje renovou o contrato conosco, Léo. JK do Galinho. A oficina JK do Gaguinho também é o nosso patrocinador. Eu tenho que começar a escrever aqui que eu acabo esquecendo os patrocinadores, mas todo o pessoal que nos apoia, os contatos estão lá nas nossas redes sociais, tá? Tanto no Facebook, também no YouTube. E também peço pro pessoal acompanhar lá pelo Spotify, né? Fica o áudio lá no Spotify. Era isso. Deixa eu apertar a tua mão. Muito obrigado. Obrigado, cara. Mesmo. Olha, foi um prazer Todo te meu. Conhecer. Todo meu. Joia. E eu não acreditava que eu não conhecia esse senhor. Sim, não, fica à vontade. Quando quiser aparecer, a gente trabalha de segunda a sexta, né? E só chegar, não precisa marcar horário. É só entrar, a porta vai estar sempre aberta. Tá. Tchau, pessoal. Obrigadão, tudo é bom.